Igualdade de conjuntos. Vamos aprender, então, sobre a igualdade de conjuntos. Então, observe os conjuntos. Eu tenho aqui o conjunto A, composto por 1, 2, 3, 4, 5, e tenho o conjunto B, representado por 5, 4, 3, 2, 1. Então, podemos perceber que A e B possuem os mesmos elementos. Dizemos, então, que o conjunto A é igual ao conjunto B, pois possuem os mesmos elementos. Então, representamos por A igual a B. Lê-se A igual a B. Então, daí define-se que dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. E a ordem, pessoal, não vai alterar. Então, se você tem dois conjuntos e esses conjuntos possuem todos os mesmos elementos, digamos, nós dizemos que esses dois conjuntos eles são iguais. A negação da igualdade é indicada por, naturalmente, diferente, tá? Então, você representa igual dessa forma e a negação do igual você representa dessa forma. E aí você vai ler que A é diferente de B. Eu tenho, por exemplo, o conjunto A formado por 1, 2, 3, 4, 5 e tenho o conjunto B formado por 1, 3, 4, 5. Observa que falta somente um elemento, que é o elemento 2, para A ser igual a B. Mas, nesse caso, pela ausência desse um elemento, eu posso dizer que A é diferente de B. Tá bom? Então, vejamos agora os tipos de conjuntos, né? Então, primeiramente, vamos ver o conjunto vazio. Sejam A é um conjunto dos números primos menores que 2. Existe algum número primo menor que 2? Não, esse conjunto não possui elementos, pois não há número primo menor que 2. E aqui eu aproveito para dar para você uma dica. O 2 é o único número que ele é primo e que também é par. Então, se cair em algum lugar, alguma questão, alguma coisa, qual é o único número que é primo e é par? É o número 2. Então, observa que não existe nenhum número primo menor do que 2. Eu vou logo fazer uma perguntinha que talvez esteja na sua cabeça. O que é um número primo, né? Então, você sabe o que é um número primo? Estudamos isso na 6ª série, hein? Mas eu vou repetir para você. Número primo, pessoal, é aquele número que ele só pode ser divisível por ele mesmo e pelo 1. Por exemplo, eu tenho o número 7. 7 é divisível por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. Por 5? Não. Por 6? Também não. Por 7? É. Observa que o 7 só pode ser divisível por 7 e por 1, porque todo número é divisível por 1. Então, esse é um número primo, aquele número que só pode ser divisível por ele mesmo e por 1, ok? Aqui eu tenho x, tal que x é inteiro, e solução da equação 3x igual a 1. Esse conjunto aqui é vazio? É lógico que é. Qual é o resultado dessa equação? X é igual a 1 sobre 3. Ora, 1 sobre 3 não vai ser nunca um número inteiro, né? Vai ser um número racional. Então, nesse caso, vai ser o quê? Vai ser um conjunto vazio. Então, esse conjunto não possui elemento, pois a solução da equação é dada, não é um número inteiro. Daí define-se que conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos. Então, quando você tem um conjunto que não possui elementos, você diz que esse conjunto é vazio. O conjunto vazio você pode representar de duas formas. A primeira forma é uma chave aberta e uma chave fechada sem nada dentro. E a segunda forma é você pegar essa letrinha aqui grega, né? E você coloca então aqui o vazio. Então, observação aqui importante, hein? Se você colocar, por exemplo, o conjunto A, olha só, aí você abre chaves, coloca o vazio dentro, esse conjuntinho aqui, ele não é vazio. Por que que ele não é vazio? Porque ele tem um elemento. Qual é o elemento dele? O conjunto vazio. Parece redundante, mas é isso que cai em provas, tá? Então, como representa-se o conjunto vazio? Ou você representa assim, com a chave aberta e fechada, sem nada dentro, ou você representa dessa forma. Mas se você fizer dos dois, aí o conjunto não é mais vazio. O conjunto é um conjunto, o próximo que a gente vai estudar. É um conjunto, desculpa, né, não é o próximo, né? Eu pensei que fosse unitário, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, ele é um conjunto unitário, né? Ele tem um elemento. Ok, então.
Conjunto finito. Conjunto finito é um conjunto limitado de elementos. Lógico, é um conjunto que tem fim. Você sabe quem é o primeiro e você sabe quem é o último. É um conjunto finito, tem fim. Pode até ser grande, mas tem fim. Por exemplo, A, E, I, O, U. Conjunto das vogais. É finito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conjunto finito. Conjunto formado por todos os números, né? Os algarismos, né? Mas é finito. Tá? Conjunto infinito. Quando possui um número ilimitado de elementos. A grosso modo, podemos dizer que é um conjunto que não tem fim. Tá? Por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 5. Aqui observa que é o conjunto dos números ímpares. Aqui, embora está aparecendo esse quadradinho bonitinho aqui, mas era pertence, tá, pessoal? Pertence. X pertence ao conjunto dos números naturais, tal que X é ímpar. Então, o conjunto dos números ímpar é um conjunto infinito? É. Não tem fim. É conjunto infinito. Qual é o último elemento? Qual é o último número ímpar? Você não consegue determinar. Então, não tem fim. X tal que X é natural. Conjunto dos números naturais. É um conjunto infinito. Como é que você sabe? Como é que você vai dizer qual é o último número natural? Não tem como você definir. Então, conjunto infinito. Olha como você representa, né? E aí sim, né, o conjunto que eu havia falado. Conjunto unitário. É o conjunto formado por um só elemento. Você tem só um elemento, você chama aquele conjunto de conjunto unitário. Conjunto dos números pares e positivos. Olha, pessoal. O conjunto dos números pares e positivos é um conjunto o quê? É um conjunto unitário. Por quê? Porque só possui um elemento. Qual é esse elemento? É o 2. Por quê? Lembra do que eu falei? Que o 2 é o único número que é primo e que é par ao mesmo tempo. É o único, não tem outro. Todos os números primos, eles são ímpares. Mas o 2, ele é primo e ele é par. Mas por que o 2 é primo? Porque o 2 só pode ser divisível por 2 e por 1. Tá? Então, por isso que ele é um número primo. Aí eu faço a próxima pergunta. Perguntinha boba. E por que ele é par? Ora, por que ele é par? Porque todo número que é divisível por 2 é um número par. Ou o número que é múltiplo de 2 é um número par. Beleza, pessoal? Vamos fazer um exercício, tá? Para melhorar isso aqui, para ver se a gente fixa esse assunto. Então, vamos lá.